O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: "Por que não os trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhe: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Como o Antigo Testamento vai mostrando o que aconteceu na vida pública, na paixão, morte e ressurreição do Senhor. Jesus mesmo tinha dito várias vezes nos seus debates com os fariseus: "As Escrituras dão testemunho de mim." Santo Agostinho disse que o Antigo Testamento inteiro foi escrito por causa de Jesus. E é em Jesus que o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras dos hebreus, dos judeus, é em Jesus que ela se revela completamente, que ela toma sentido, porque o Novo Testamento, ele está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo, ele vai dando a luz ao Novo, e o Novo leva o Antigo Testamento à plena perfeição, ao pleno cumprimento. Ontem nós ouvimos a leitura do livro da sabedoria, que dizia a respeito do justo que é incompreendido e perseguido. Hoje nós estamos ouvindo o livro do profeta Jeremias, capítulo 11, 2 versículos somente. Versículo 18, 3 versículos, 18, 19 e 20. "Senhor, avistaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles." Está vendo? O livro de Jeremias está lá atrás, antes mesmo que Jesus nascesse da Virgem Maria, mas ali já estavam as palavras de Cristo orando ao Pai. Coisa que vai ajudar muita gente a rezar a liturgia das horas e entender muito da Bíblia, é colocar as palavras de Cristo no Antigo Testamento. Quem está dizendo isso? É Jeremias? Num contexto histórico, sim, mas numa interpretação mais profunda, é Jesus Cristo que está dizendo, é Jesus Cristo que reza os salmos,
As profecias referem-se a Jesus, tanto é que Jesus, ressuscitado, ele vai caminhando com os discípulos de Emaús, passando desde lá do Pentateuco, os livros históricos, passando pelos Salmos, pequenos profetas e grandes profetas. Então deve ter sido uma caminhadinha pelo menos de umas 2 horas, 3 horas. E Jesus foi explicando tudo as Escrituras e mostrando como as Escrituras referem-se a Ele. Senhor, avistaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício. Jeremias 11:19. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício. Aí quando João Batista vê Jesus chegando para ser batizado no Jordão, ele exclama, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Está vendo que nada é novo? Está vendo que é impossível estudar a Bíblia de forma séria, exegética, e não achar nela a divindade de Jesus? Achar ali Jesus como Salvador de toda a humanidade? Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que vem, o dominador. Jesus Cristo, Deus existe antes da criação do universo. O universo é uma criação de Deus, um desejo de Deus. Deus não tem princípio, Deus não tem fim. E esse único Deus, eterno, todo-poderoso, ele se revela num contexto histórico judaico-cristão. O Antigo Testamento existe por causa dele, logo o judaísmo existe por causa dele. Mesma coisa, né? A fábrica de uma montadora existe por causa daqueles carros. Aí daqui a pouco aqueles carros com a marca daquela montadora estão andando ali. Aí a turma lá da montadora diz, não, esse carro aqui não é nosso, ele é falsificado, ele é nosso. Mas não, ele foi feito aí, rapaz. O carro foi feito aí, foi vocês que fizeram aí o carro, vocês que projetaram. Olha a marca do carro aí, está todo mundo vendo, mas eles não enxergam. É aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos, o embotamento dos judeus. Padre, o senhor bate sempre nessa tecla. Eu bato sempre nessa tecla porque nós ocidentais, a gente acha que as coisas já estão resolvidas, que agora, com todo respeito, é rezar o terço, é a gente fazer a nossa parte, etc., como se o mundo fosse aqui no Brasil. Ó, gente, o mundo tem mais de 200 países, a história do cristianismo tem mais de 2000 anos, e a gente tem que entender que enquanto não acontecer uma reviravolta na história, nós aqui no Brasil não teremos paz, a Europa não terá paz, muito mais o Oriente Médio. Hoje o mundo árabe inteiro se voltou contra Israel por causa do conflito da faixa de Gaza. O Papa tem falado demais a respeito desses conflitos, porque isso pode estourar gravemente. Mas por que está essas complicações tremendas? Esses dias, num podcast assim, em casa, né? Às vezes a gente faz podcast com os amigos, uma boa conversa. Falava, o problema geopolítico, na verdade, é um problema religioso. Se a gente resolve o problema religioso, que só pode ser resolvido com uma intervenção divina, dando unidade aos cristãos, iluminando os judeus em relação a Jesus Cristo, o Messias, inclusive evangelizando os muçulmanos, o mundo entra num tempo de paz, o mundo entra em ordem. Versículo 19, eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos,
para o seu nome não ser mais lembrado. Eles queriam destruir Jesus, não só a sua pessoa física, o seu corpo, sua presença histórica, mas queria destruir a memória de Jesus Cristo. E a prova que Jesus Cristo é Deus, que na sua fragilidade, ali, Jesus, um homem simples, um galileu, tanto é que eles vão dizer, né? Pode vir alguma coisa que presta da Galileia? Aí no Evangelho a gente vê a contradição, né? Jesus nunca foi unânime. Ouçam o Evangelho, leiam o Evangelho de hoje e percebam que Jesus nunca foi politicamente correto. Jamais. Deus não é politicamente correto. Deus é correto. Deus não está aqui para agradar um grupo, ou outro grupo, ou aquele grupo, e agradar aquele grupinho. Não, os grupinhos, os grupões, têm que se converter a Ele. Alfa, ômega, princípio e fim. Aquele que é, aquele que era, aquele que vem, o dominador, dominus. Daí a palavra domingo. Está vendo por que o domingo é o dia do Senhor? Porque o domingo é o dia do dominador. Dies Domini, domingo, o dia do Senhor. O Senhor quer nos dominar, ou seja, Ele quer nos reger, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos conduzir, mas para isso a gente tem que querer, a gente tem que permitir. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para o seu nome não ser mais lembrado. É assim que acontece, né? Com o elefantinho. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais, 3 elefantes incomodam muita gente, incomodam. Por que Jesus incomoda e os seus santos incomodam? Porque Ele é um sinal de contradição. Lucas 2,34. Esse menino está destinado a ser para Israel um sinal de contradição. Incomodam muito mais. São Pedro incomodou, São Paulo incomodou, São Tiago incomodou, Santo André, e eles precisaram dispersar. Eles precisaram sair da Judéia e da Galileia. Eles não queriam, mas incomodam muito mais. O Espírito Santo incomoda quem não quer conversão. Na verdade, quem incomoda é Deus. Não é o Santo André, o São Felipe, ou o Santo Tomé. Quem incomoda é Deus. Deus incomoda o homem, Deus incomoda os poderes, porque os poderes dos homens, os poderes dos quais os homens estão constituídos, é de Deus, não é das pessoas, é de Deus. Os governantes deveriam saber disso, os presidentes, os parlamentares, os primeiros ministros, eles deviam saber que eles estão onde que estão por causa de Deus. Todos aqueles que têm poder religioso, todos, o Papa sabe disso, tanto é que ele vai assinar um documento e ele coloca lá, servum servorum Dei, servo dos servos de Deus. Os apóstolos sabem disso, os padres têm que saber disso, somos servos de Deus, e o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, quanto mais a vós. E Jesus, ontem meditando a Via Sacra, né? Quando lá na estação, lá na frente, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Aí depois Jesus consola as mulheres de Jerusalém e diz assim para elas: mulheres de Jerusalém,
não choreis por mim, chorais por vós e pelos vossos filhos, porque se fazem assim com a vara verde, o que não farão com a seca. Ou seja, se Ele que é forte, se Ele que é Deus, se Ele que é justo, se Ele é inocente, já judiaram dele desta forma, o que não farão conosco. Não queira compreensão, não queira, não fique se justificando muito, porque o Senhor meu Deus é o meu refúgio, Ele me julga com justiça, o Deus vivo é um escudo protetor, Salmo 7, versículo 11, não fique se justificando, o Deus vivo é um escudo protetor, protegeu Jesus. Mas como que Deus protegeu Jesus, Padre? Veja tudo que Ele passou na sua paixão, quanta humilhação, quanto sofrimento, foi arrastado, cuspido, arrancaram a barba, coroado de espinhos, bofetado, flagelado, destroçado, pregado na cruz, humilhado, abandonado. Como que Deus o protegeu? Salmo 15, versículo 10. O Senhor não deixará que o seu servo conheça a corrupção. Onde estão todos aqueles que fizeram isso com Jesus? Muitos deles que não se arrependeram estão no inferno. E Jesus, ressuscitado, glorificado, à direita de Deus Pai, alimento de vida eterna, fundou a sua igreja, a igreja expandiu por todos os cantos da terra, e a igreja católica hoje passa sim numa grande perseguição, assim como os apóstolos foram espreitados, a igreja hoje está espreitada. Mas calma, reze o salmo, e rezando o salmo você está colocando as palavras de Cristo na sua boca, você está colocando o coração de Cristo no teu coração, e a esperança que não decepciona, Romanos 5,5, ela vai te levantar, ela vai te salvar, ela vai te sustentar. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e Ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Deus justiça, e Deus fez justiça com nosso Senhor Jesus Cristo, fez justiça com os apóstolos, com os mártires, com os santos, e continua fazendo justiça com você, continua fazendo justiça com os justos. O que é o justo? Na Bíblia o justo é aquele que crê, é aquele que não coloca em si mesmo a sua defesa, mas em Deus. Justo aqui não é aquele que impecável, imaculado, perfeito, que não dá uma piscadinha de lado, não, o justo é aquele que permite ser justificado por Cristo, pela sua paixão, morte e ressurreição, pelo sacramento do batismo e pelo sacramento da confissão, da penitência. Esse é o justo. Por isso que Abacuque 2, versículo 4, vai dizer: o meu justo viverá pela fé. E fé é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que não se vê. Hebreus 11:1. Nas suas lutas, nas suas dores, nas suas doenças, nas suas fraquezas, naquilo que te incomoda, naquilo que te contraria, ali está acontecendo a justiça de Deus, a purificação de Deus na sua vida, na sua família, na sua história. E a história é curta, hein? Santa Teresa d'Ávila dizia assim, a vida nesse mundo parece uma noite mal dormida numa pensão de terceira categoria. Uma noite mal dormida já é difícil de passar, numa pensão de terceira categoria mais ainda, mas passa. Parece que demora a vida aqui, mas não demora não. Daqui a pouquinho nós estamos acertando a nossa caderneta. E você que é pai, você que é mãe, vô, avó, você sabe disso. Esses dias você estava casando, agora você já é vô. Agora você já é vó. Esses dias você estava aí namorando, agora você tem 3, 4 filhos. Passa rápido. Esses dias você estava entrando no seminário, agora você já vai para quase 10 anos de padre. Parece que foi ontem a primeira missa. Passa rápido. Não vamos viver para agradar a torcida.
Jesus não viveu para agradar a torcida, Jesus viveu para agradar o Pai. E agradar a Deus é guardar os seus mandamentos, são 10, e deixar que a divina providência, nas suas vicissitudes cotidianas, sustenta a nossa vida. Como nós devemos nos abandonar à divina providência? Uma hora eu estou lendo um livrinho, quero ruminar melhor, para falar para vocês a respeito da divina providência, porque a gente pensa que a providência é assim, a providência não falha no sentido de água e de comida, né? E de questão financeira. Não, isso é só um elemento da providência. A providência é muito maior, ela abrange tudo. A providência abrange até o movimento dos nossos pés, as pessoas que passaram pela nossa vida, as pessoas que Deus não permitiu que passassem pela nossa vida, está tudo debaixo da presciência de Deus. Nós deveríamos aprofundar nisso, nós deveríamos nos abandonar em Deus, que é muito difícil, não é fácil não, o santo abandono não é fácil, mas Deus quer nos conceder. Versículo 20, Jeremias 11, versículo 20: E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscruta os afetos do coração, perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Está vendo? Mas Deus vinga, padre. Minha avó sempre falava, não brinca com Deus não, hein? Quem cospe para cima cai na própria testa. Então a gente acha que essas perseguições são gratuitas, as difamações são gratuitas, as conspirações são gratuitas. Lembrem-se que muito disso é contra o próprio Cristo, não é contra o fulano, o Bertrano, o cicrano, é contra o próprio Cristo, e isso tem consequências, como diz a minha avó, o castigo vem a cavalo. Veja que depois da morte e crucifixão de Cristo, o imperador Tito entrou em Jerusalém e devastou a cidade inteira. Mas Jesus chorou sobre Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir-te, como a galinha faz com seus pintainhos, mas vós não reconheceste o tempo que foi visitada. E Jesus chorou, porque quem rejeita a presença de Deus, o amor de Deus, quem rejeita e quem bate de frente com Deus, quem quer destruir as coisas de Deus, o castigo vem a cavalo. E a história não mente, a história aí, a diáspora judaica foi muito forte até hoje. Depois veio a Segunda Guerra Mundial e toda a perseguição aos judeus, e hoje os judeus do jeito que estão. E aqueles que perseguiram os papas? Veja, Napoleão perseguiu o papa, trangou o papa, levou o papa para a prisão. Vejam aqueles que perseguiram João Paulo II, quiseram matar João Paulo II. Veja toda a situação em torno dos papas. Fica gratuito, as coisas ficam gratuitas. Vamos fazer maldade, calúnia, tortura, fazer mal, depois vai ficar tudo certinho. Vamos contra a lei de Cristo, matar crianças no ventre, aprovar essas leis, vamos fazer tudo o que a gente quiser e vai ficar tudo certo. Veja que a Europa deu as costas para o Evangelho, deu as costas para Cristo, conspira contra Jesus, e agora a Rússia se tornou o flagelo da Europa. A Rússia deu as costas para o Papa e agora também é ameaçada pela Europa. É assim. Aqui no Brasil é a mesma coisa. As coisas vão e vêm, meus irmãos. A história é cíclica. Nós estamos no palco dessa vez. Passaram outros atores antes de nós, agora é a nossa vez. Mas o palco é o mesmo. E não cuspa para cima, porque senão vai cair na tua testa
e cai mesmo, e Deus está vendo. E veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo. Deixa estar. Julgar as pessoas, rotular as pessoas, pregar assim adesivo nas pessoas é fácil. Quero ver fazer, quero ver trabalhar, quero ver dar vida, quero ver educar os filhos, quero ver estudar, quero ver trabalhar, construir, fazer penitência, sacrifício. Isso desde as pequenininhas coisas até as grandes coisas. Sejamos como os apóstolos, abandonados à providência de Deus. Porque um mundo sem Deus, políticos sem Deus, é um mundo sem futuro, é um mundo anárquico. O que é anarquia, padre? Não, o princípio sou eu. O princípio não é a lei divina. O princípio não é a revelação divina. Não, o princípio sou eu. É o meu país, não é nem o país, é dele, é o meu país, é a minha nação, é o meu império, eu sou o princípio. Então, governantes que não têm Deus no coração, que não são iluminados pelo Evangelho, o que eles fazem? Eles fazem um caos no planeta Terra. E a igreja, ela está aí como remédio contra tudo isso, mas se enfraquecem a igreja, se enfraquecem os santos, se ceifam os santos, se vão cortando a árvore que daria sombra para a humanidade. O que acontece, gente? Caos. Usa a cabeça. E que Nossa Senhora venha em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Mãe de Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.